pessoal, tudo bem? Eu resolvi fazer um vídeo separado sobre o assunto de dar ou não suco para o bebê, porque no vídeo que eu fiz de introdução alimentar, eu vou deixar o link aqui se você não assistiu, foi o ponto que mais deu discussão, apesar de não ter sido nenhuma coisa assim chata nem nada, foi só as minhas falando e dando sua opinião. Então eu vim contar pra vocês o porquê que eu tomei essa decisão. Eu vou falar pra vocês primeiro o que diz a Academia Americana de Pediatria, e foi, eu até assisti eu encontrei uma explicação boa no IG Mamãe Nutricionista, então eu vou ler pra vocês o que ela falou e depois eu falo a minha experiência de vida e o porquê que eu decidi fazer isso. O IG, na verdade, gente, é mãe nutricionista, tá? E ela falou o seguinte, que há um consenso da Academia Americana de Pediatria sobre a não oferta de sucos, inclusive naturais, para bebês abaixo de 1 ano de idade e que deve-se dar preferência ao hábito de dar água e estimular o consumo de frutas inteiras. Por quê? As frutas... Gente, tá tanto calor que eu tenho que ligar o ventilador. As frutas inteiras, as frutas in natura, são ricas em fibras, vitaminas, minerais e frutose, que é o açúcar. Quando fazemos suco das frutas, além de usar uma quantidade grande da fruta para render um copo de suco, perdemos as fibras nesse processo. Com este desequilíbrio, frutose versus fibra, a frutose é rapidamente absorvida pelo nosso organismo e aumenta rapidamente a glicemia, que é o nível de açúcar no sangue. A desvantagem dos sucos é o seguinte, estudos mostram uma relação entre o consumo de sucos e o aumento do índice de sobrepeso e obesidade infantil, além do risco de desenvolver diabetes tipo 2. As vantagens de oferecer as frutas in natura, a quantidade de fibras é grande, elas são inteiras e intactas, vitaminas e minerais não se perdem, a frutose ela é lentamente absorvida porque dessa forma está ingerindo as fibras necessárias para aplacar os efeitos negativos da frutose. E um lembrete, para a hidratação de crianças acima de 6 meses é para usar água. É importante e necessário criar e estimular o hábito de tomar água desde cedo para que possa ser mantido até a idade adulta. Então, gente, isso foi o que ela como profissional, ela escreveu e ela baseou isso, gente, em estudos. Eu li algumas coisas e não fala muito mais que isso, não. E é o seguinte, o porquê que então que eu decidi seguir isso aqui. Pessoal, eu tive uma infância completamente desregrada, tá? O meu avô, ele passou fome na infância e, além de tudo, ele tinha muitos problemas de saúde. Ele tinha diabetes, ele tinha colesterol alto, ele tinha hipertensão, por fim, ele fazia hemodiálise, então nem água ele podia tomar. Então, meu avô era muito privado de alimentos, assim, que ele não podia. Então, ele meio que ele se realizava na gente, sabe, nos netos. E tudo que ele fez, gente, não foi por maldade, mas ele prejudicou a gente, na verdade. Quando eu falo eu, sou eu e meus irmãos e meus primos. Nós nunca tivemos regra para comer. A gente nunca teve limite para comer, a gente nunca teve hora para comer. E as células de gordura, gente, são formadas na infância. Então eu fui uma criança gordinha e na adolescência eu fiquei um pouco com peso legal e depois na fase adulta eu vivo lutando contra a balança. Antes de engravidar eu tive que fazer uma dieta, eu emagreci 16 quilos para engravidar. Depois eu engordei 24 quilos na gravidez, agora eu tô penando para perder esse peso. Então assim, e a minha família toda é assim. Nós não somos uma família de obesos, mas somos de sobrepeso. Então, gente, quando eu era criança, meu avô tinha um sítio e a gente passava fim de semana, férias inteiras lá, férias que antes, agora acho que não é mais assim, mas as férias antes duravam um mês, então a gente passava lá e a gente não tinha regra nenhuma, a gente podia comer e beber tudo que queria, a hora que queria. O meu avô, assim, fazia todas as nossas vontades e, gente, e não foi por maldade. Uma outra coisa é que a minha mãe trabalhou fora a vida inteira, o meu pai trabalhou fora a vida inteira, então a gente ficava ou sozinho ou com os meus avós. E quando tava com meus avós era tudo liberado, quando tava sozinho também, né? Que a gente não tinha ninguém pra disciplinar a gente nesse sentido. Então, a gente nunca foi, assim, não que fosse obrigado, mas a gente nunca foi orientado a comer salada, aqui aquela hora era a hora do almoço. Não, o meu avô, a gente chegou a comprar uma chapa, sabe aquelas chapas de fazer sanduíche? A gente tinha acesso a uma chapa de fazer sanduíche, a gente fazia hambúrguer o dia inteiro. Uma outra coisa que ele fazia, ele comprava leite condensado. Eram muitas latas de leite condensado e a gente fazia brigadeiro todos os dias. Sem contar que eu furava uma lata e bebia leite condensado o dia inteiro. Ele tinha uma gaveta onde tinha bombom, era livre acesso. Eu tinha livre acesso. E ele dava para meus irmãos também, mas assim, toda hora ele falava assim, vai lá pegar um bombom pra você. Isso, gente, não foi de maldade, eu não culpo meu avô por nada, mas não foi bom pra gente. Atrás da cama da minha avó era cheio de papel de bombom, porque eu comia e jogava lá atrás. Então, assim, a gente foi completamente desregrado, então a gente... E hoje a gente paga, né, o preço disso.
Então, gente, o meu avô teve diabetes, então você sabe que quando, principalmente o avô tem, a geração, por exemplo, a minha é mais propensa a ter diabetes, mas eu posso passar pro meu filho, sim, essa predisposição. E aí, gente, que entra o meu medo. Eu não quero que o Gabriel seja igual eu fui, sabe? Eu não quero que ele tenha, que ele não tenha regra. Eu não quero que ele não goste das coisas saudáveis. Gente, eu como salada. Eu aprendi, na verdade, quando eu saí de casa, quando eu saí de casa com 15 anos. Aí que eu fui aprender o que era comer, sabe? Assim, salada, o que era comer essas coisas. O meu marido, a família dele era muito assim rigorosa com essa questão de salada, então eu fui aprender muita coisa com ele. E assim, hoje eu como, gente, eu gosto, mas não é minha preferência. Eu troco qualquer almoço por um pedaço de torta doce, sabe? Qualquer, por bombom. E outra, eu não tenho limite, gente. Eu não tenho limite. Eu tenho, assim, a convicção, eu aceito que eu sou compulsiva alimentar. Eu tenho que me controlar. Eu não sei abrir um pacote de biscoito e não comer aquele pacote inteiro. Se eu abrir uma caixa de bombom, gente, eu sou capaz de comer a caixa de bombom inteira. Eu tenho que ver o fim das coisas. E uma coisa acontecia na minha casa. Quando a gente era criança, eu morava no interior de Minas. E lá, antigamente, hoje não, hoje tudo tem acesso, mas antigamente não era assim. Então, e tudo era muito caro. Então, por exemplo, minha mãe comprava uma bandeja de iogurte, então era um para cada um, sabe? Não tinha isso, assim. Aí depois, quando meu avô entrou, liberando geral, entendeu? E outra coisa, a minha casa sempre foi muita gente, assim. A minha casa não fechava, gente, não tinha chave. Há pouco tempo minha casa tem chave. Todo mundo entra e sai da minha casa quando quer, a hora que quer, todo mundo entra, abre a geladeira, parente ou não, amigo, sabe? Então, por exemplo, se fazia um doce, se você não comia aquele doce naquele momento, já era. Você não comia depois porque não sobrava. Então a gente comia, a gente sempre tá com vontade, simplesmente pelo fato que se eu não comesse naquela hora, eu não comeria depois. Então assim, eu aprendi a não ter hora para as coisas, eu aprendi a não comer por vontade ou por necessidade, eu aprendi porque eu tinha que comer naquele momento, eu não comeria depois. E isso, gente, trouxe muita consequência ruim, muitas consequências, na verdade, ruins, muitas. A começar pelo peso. Então, assim, não é que eu quero fazer do Gabriel, gente, uma pessoa extremamente saudável, assim, eu quero fazer ele extremamente saudável, mas não, assim, limitar que ele não vá comer tal coisa, que ele não vá comer, nada disso, gente. Eu quero que o Gabriel coma tudo, eu quero que ele coma doce, eu quero que ele coma McDonald's, eu quero que ele coma tudo que ele quiser comer, mas eu quero que ele tenha regra, eu quero que ele saiba, que ele encontre prazer num prato de salada, num prato de comida saudável, e não só prazer em porcaria, como eu sou. Eu tenho um paladar, gente, extremamente infantil, extremamente imaturo. Eu como coisas saudáveis e boas por consciência, mas se eu for ouvir só o que eu quero, gente, eu só como besteira, eu só como doce o dia inteiro. Então, quando fala pra mim se eu oferecer suco pro Gabriel, ele pode desenvolver diabetes, que o meu avô tinha, e assim, minha vida inteira eu fiquei muito com medo de ter, na gravidez eu passei muito aperto, assim, de medo de ter diabetes, mas então assim, eu vivo fazendo controle e tal, porque eu tenho medo, na verdade, e eu não queria que ele passasse por isso. Então falar pra mim que o suco pode, é só a possibilidade. Gente, os estudos estão aí pra você, graças a Deus que existem os cientistas, né? Graças a Deus que eles existem, porque senão a gente tava fudido. O que sua avó, o que sua mãe fazia, mudou, sabe? Os conceitos mudam e provavelmente o que seus filhos vão fazer com os filhos deles provavelmente vai ser diferente. Então, assim, as coisas evoluem, sabe? Os estudos evoluem, as coisas estão aí para provar e cabe a você acatar isso ou não. Se você, gente, é de uma família que, por exemplo, de peso normal, de ausência de doenças, assim, tudo bem. Agora, se você vem de uma família tão descompensada nutricionalmente como a minha, sinceramente, infelizmente, eu tenho que me policiar mais, gente. Então, assim, os estudos estão aí, graças a Deus, né, as coisas acontecem, os estudos acontecem, e não é via de regra, é claro que não é via de regra. Então, por exemplo, todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão? Não, mas a partir do momento em que você passa a fumar, você assume aquele risco de ter câncer de pulmão. Todo mundo que bebe, que fica alcoólatra, ou que seja alcoólatra ou que bebe bastante, também vai morrer de cirrose? Não, gente, mas a partir do momento em que você passa a beber, assim você beber, né, descompensadamente, você assume o risco de desenvolver uma cirrose. Então, se eu der um suco pro Gabriel, gente, o Gabriel vai ficar obeso? Ele vai desenvolver diabetes? Não, mas se eu der, eu estou assumindo o risco. E quando eu venho de uma família que já tem tanto problema nutricional, que já tem tanto problema com peso, com tudo, isso pesa, gente, isso pesa bastante. Eu quero
que nem eu disse, eu quero que o Gabriel coma de tudo, gente, mas eu quero que ele tenha prazer nas coisas saudáveis. Eu sei, assim, eu fico imaginando quanto eu vou ter que me esforçar, sabe, pra poder mostrar isso pra ele, porque, gente, a criança aprende muito com o que vê, sabe, não com o que você fala. Não adianta você falar pro seu filho que ele tem que tomar água se você toma refrigerante, não adianta você falar com ele que ele tem que comer fruta se você não come. Se você fala que ele tem que comer legumes, você sente de pizza. Não adianta. Então, seu filho vai aprender mais com os seus exemplos. Então, assim, eu sei o quanto que eu vou ter que me policiar pra isso, sabe? Eu não quero, gente, de jeito nenhum que o Gabriel passe pelo que eu passo, pelo que meus irmãos passam. Na verdade, a neura do peso é mais comigo mesmo, sabe? Meus irmãos são mais desligados que porque são homens e também eles são muito altos. A gente tem uma estrutura maior mesmo, sabe? Eu nunca vou ser, gente, mionzinha Sandy. Nunca vou ser isso. Não adianta eu querer, porque a minha estrutura não é pra isso. Nós somos maiores, nós somos mais, sabe? Então não adianta. Agora, os meus irmãos, eles são muito altos, eles são muito grandes, eles pesam bastante, mas eles são distribuídos. Eu não, gente. Eu tenho 1,62 m, eu tenho uma altura normal. Então, o meu marido também é baixo. Como que o Gabriel vai ser, sabe? E se ele, a família do meu marido também, gente, não é nada magrinha. O meu marido eu não sei por quê, porque a família dele também não é. Então, as duas famílias geneticamente não contribuem, sabe, para uma pessoa magra. Não que uma pessoa magra seja saudável, mas é o que tá aí, né, gente? Todo mundo quer emagrecer um pouquinho. Eu não quero, gente, de jeito nenhum que o Gabriel passe, sabe, por problemas de imagem, assim, de sobrepeso. Eu não quero que ele passe por problemas emocionais por causa disso. Então, eu quero sim que ele coma coisas saudáveis. Eu não tô dizendo que eu nunca vou dar suco pra ele. Eu tô dizendo que isso não vai fazer parte da nossa rotina. Eu não vou oferecer suco na primeira semana do meu filho, gente. Pra quê? A gente tende a associar muitas coisas do bebê pro bebê pensando na gente. Por exemplo, a gente começou a introdução alimentar. Só que eu vou deixar pra falar em outro vídeo. E aí eu falei com o César que eu ia dar uma ameixa pra ele. Aí o César, não, mas a ameixa dá muito azeda. Eu não sei se vocês assistiram o vídeo da Flávia Kalino, onde a Vitória come um limão, gente, com a cara melhor do mundo, sem fazer careta. A criança não sabe, gente, o que é aquilo ali ter doce. Ela não conhece. Então, pra ela, pode ser que o paladar dela não se adapte ao azedo, mas pode ser que ela goste. Então, não é porque eu acho azedo que eu não vou oferecer pro Gabriel. Por exemplo, eu odeio, gente, coisas que amargam. Tipo, jiló, tem uma folhinha, putz, nem sei o nome, esqueci o nome da folhinha. Uma saladinha aí que amarga pra caramba. Almeirão? Não. Não sei mais. Sei não. Não é porque eu não gosto que eu não vou oferecer pra ele. Eu não tenho, gente. O meu paladar simplesmente não... assim, eu tenho um ânsia de vômito se eu colocar uma coisa que amarga na minha boca. Então, é meu paladar. Tem gente que não tem tolerância a doce, não tem tolerância a azedo. Eu não dou conta do amargo. Mas não é porque eu não dou conta que eu não vou oferecer pro Gabriel, gente. O paladar dele é outro. Mas o que eu tô querendo... onde eu tô querendo chegar eu vou fazer de tudo pro Gabriel ser saudável, gente. Eu não quero que se, por exemplo, lá na frente ele desenvolva um diabetes ou que ele tenha problema de peso, que eu pense assim, poxa, por que eu não cuidei antes? Por que eu não fiz isso? Já que eu tenho tanto exemplo. Eu não culpo os meus pais, eu não culpo os meus avós, gente. É simplesmente assim, foi amor, sabe? Eles fizeram tudo por amor, achando que tava agradando, por ignorância, não ignorância de burrice, mas ignorância de desconhecer, sabe? E a gente conhece, gente, naquela época não existia internet, não existia tanta informação. Hoje a informação tá aí pra todo mundo. Então, por que, sabe, que eu vou arriscar um negócio desse? É um risco desnecessário. O meu bebê, o Gabriel, o seu bebê, qualquer criança, ela não sabe que o suco é o suco. Então, se você não oferecer pra ela, ela não vai te pedir, porque ela não sabe. E outra, isso é só até 1 ano, gente. Depois de 1 ano, você pode oferecer sim. Não pra substituir uma refeição, mas você pode oferecer. E eu não estou dizendo também que eu não vou oferecer antes de 1 ano. Eu estou dizendo que eu vou ter muito cuidado e que agora, sinceramente, eu não vou oferecer, porque eu não acho necessidade. O pediatra falou pra mim que as crianças, algumas têm dificuldade com a água, né? Então, assim, se você oferecer, gente, um suco que seja docinho, que seja gostosinho, a dificuldade que ele vai ter de pegar água é muito maior. Então, esse é o motivo, sabe, pelo qual eu não vou dar, pela minha história de vida, sabe, pelo que eu acredito, pelo que eu tenho medo. Eu não quero que ele passe pelo que eu passo. E agora, gente, uma coisa que eu vou falar, eu não estou dizendo de jeito nenhum das meninas que discordaram de mim no meu vídeo. Até pra discordar de mim, vocês são super fofas, tá? Eu tô falando isso, assim, de modo geral. Nem é relacionado somente ao vídeo. Mas por isso que eu digo, gente, que a gente não deve, de jeito nenhum, julgar as pessoas. Julgar as pessoas porque ela não faz o que você faz, você não conhece a história de vida dela. Então, é muito fácil você falar, por exemplo,
Ninguém disse isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês são fofas demais. Mas, por exemplo, falar assim, ai, que besteira, você não dá suco, porque seu filho pode ficar um pouquinho gordinho. Gente, mas ser um pouquinho gordinho, pra mim, é um problema. É um problema pra minha família. Então, eu não quero de jeito nenhum que ele passe por isso. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. No vídeo não ficou bem claro mesmo, ficou parecendo só meio uma birrinha, sabe? Não vou dar e pronto. Mas não é isso, é realmente uma história, é realmente um medo, eu só quero fazer o bem pra ele, gente, só isso. E eu não acho que se eu não der um suco, eu estou fazendo mal pra ele. Então é isso, gente, espero que vocês tenham entendido qual é a minha posição em relação a suco. Mas cada um faz o que quer, né? Da forma como acredita, como acha. Mas essa é a minha forma que eu encaro as coisas, que eu encaro a vida. Porque eu acredito nesses estudos e eu, juntando com a minha experiência de família, não é legal. Então, Gabriel não vai tomar suco por enquanto, mas não quer dizer que ele nunca vai tomar suco ou que eu não vai dar suco semana que vem. Mas por enquanto não, tá bom? Então um beijo, gente. Fiquem com Deus.